curiosa, porque eu, como fisioterapeuta, eu não vim bater na fisioterapia. Eu tive uma aula com o professor Negrão e eu fui falar com ele. E quando eu cheguei lá, ainda na época a gente usava branco o tempo todo, cheguei de branco, assim, todo mundo recebeu com uma energia diferente. Devagarzinho eu fui criando minha casa e foi ficando assim, e muita coisa veio daqui. A minha vida veio daqui, pessoal. Então, é um momento muito mágico. Eu fiquei andando aqui nos planos de começar a palestra, fiquei andando por tudo quanto é corredor que vocês possam imaginar, seguindo as faixas, e assim, chegando nos lugares, foi um maior barato. Achei todos os lugares da minha época. Esses são os lugares que eu represento hoje, então eu sempre, antes de uma palestra, gosto de agradecer a eles, alguns em São Paulo, outros em Goiás, e se não fosse eles, não teria leite na mesa das minhas filhas, eu sempre gosto de agradecer. E, além disso, chamar a atenção de vocês para a Central da Reabilitação, que é um grupo que existe no Telegram, já estamos mais de 3 mil, que a gente discute reabilitação de graça, tem uma biblioteca enorme lá, é super bacana, depois vocês podem conhecer. Mas vamos lá. Todo mundo que vocês vão ver aqui me deu autorização, só para deixar claro as questões de compliance, todo mundo aqui já está cansado de aparecer nos negócios. Convidar vocês para o nosso curso de inverno, que vai ser agora 25 e 27 de julho, no nosso hospital aqui de São Paulo, em São Cristóvão, é gratuito, né, 2 tardes para discutir fisiologia aplicada à assistência. São 20 vagas que estão aí, bastante inscrição, mas a seleção é em breve. Fica o convite para todos aí para estudar com a gente 2 tardes, gratuito, não paga nada, e vamos que vamos. Bom, começou. Exercício é bom, ninguém discute. Todo mundo que está nessa sala, seja presencialmente ou virtualmente, concorda que o exercício é bom demais. Nessa publicação aqui, a gente discute algumas das coisas boas do exercício. Por exemplo, ele ajuda muito na depressão. Tem que fazer. O dia que você não faz, você fica pior. Né? Quem não faz, não é tão legal quanto quem faz. A vida fica mais colorida com quem treina. Segundo, ele é antitrombótico. Então, do ponto de vista de INCOR, ter uma intervenção antitrombótica é muito legal. Antiaterosclerótica. Todos os problemas do mundo começam na aterosclerose. Se você começar a pensar, a grande parte deles. Ele tem uma ação anti-isquêmica mágica. Melhora a vasodilatação, melhora a angiogênese, célula progenitora. Ele é fantástico para revascularizar o coração, sem precisar de revascularização miocárdica, né? Sem precisar de cirurgia. Ele tem uma ação antiarrítmica. Então, do ponto de vista do sistema nervoso autônomo, variabilidade da frequência cardíaca, ele diminui o simpático que mata, aumenta o vago que te dá paz. Então, o exercício é bom, né? É bom porque ele também tem uma ação muito bacana antiaterosclerótica. Essa questão de baixar o LDL, que é tão controverso, tão difícil, mas ele tem um potencial legal, se bem feito, para dar uma incrementadinha no HDL. O exercício consegue te proteger. Mas essa parte é para começar falando que o exercício é bom, mas a discussão da gente é dentro do hospital, não é tão fácil de fazer, porque os pacientes estão machucados pela cirurgia, machucados pela internação, tão tristes, então não é tão fácil. E exercício no hospital tem uma coisa muito importante que eu gosto de discutir também, tem a questão de dose e resposta. Então, quando eu faço do jeito certo, quando eu sou sedentário, eu tenho alto risco para a saúde. Conforme eu vou me condicionando, o meu risco à saúde diminui, o que é muito legal. Isso vale para qualquer fase da nossa vida, até no paciente internado, sabendo dosar a intensidade. Mas a viagem maior é a seguinte, se você passa do ponto, o que era bom começa a ficar ruim. Então, quando eu penso em prescrição de exercício, eu tenho que pensar na condição do indivíduo para receber aquele exercício. Que às vezes um volume de treino que parece adequado para você, que está sadio, para aquele indivíduo acamado, doente, internado, pode ser alto. E quando eu quero ponderar na intensidade do esforço que eu vou aplicar, eu tenho que pensar se eu não estou fazendo demais. E quando eu penso em fazer demais, o benefício pode se perder e começa a trazer risco. No atleta, a gente chama isso de overtraining, overuse. No nosso paciente, se a gente vacilar no paciente internado, pode ser que a intensidade seja maior do que a gente gostaria, e aquilo que eu fiz com a intenção anabólica de ganhar tecido, ganhar função, pode se transformar numa situação na qual eu vou induzir até uma perda maior ainda. Tudo que a gente fala de exercício passa pelas engrenagens de Wasserman. E eu gosto sempre de falar isso. Se eu vim aqui discutir mecanismo de perda de força, esquece que eu estou no INCOR agora. Esquece que a engrenagem central do coração pode estar com defeito. Mas pensa que o músculo desse paciente frágil, desse paciente cardiopata, também está doente. E se eu tivesse só o músculo doente, as outras engrenagens iam ser estressadas. Então, quando eu pego um paciente frágil, sarcopênico, caquético, dinapênico, eu tenho uma condição na qual é natural que, frente à minha prescrição, a sobrecarga ventilatória, a sobrecarga hemodinâmica sejam exacerbadas. Se você juntar isso com alteração anêmica, com concentração arterial de oxigênio diminuída, com toda a questão de complacência pulmonar, a sobrecarga vai ser maior ainda. Então, quem tem perda de função, perda de força, perda no sistema motor, sofre prejuízo funcional importante, e essas engrenagens ficam todas alteradas. E quando se escreveu o sistema de Profísio, né, da Artimédia do SECAD, eu achei curioso que o capítulo 1, do livro 1, quando foi começar o Profísio na área de cardiovascular, eu tive a honra de ser chamado para escrever, para falar assim, ó, os mecanismos de perda de força
nas doenças cardiovasculares. Então, do ponto de vista filosófico, quando foram começar a escrever sobre, dentro dessa série, né, que já tem dezenas de edições, o volume 1, capítulo 1, era mecanismo de perda de força. E se eu parasse nesse slide para discutir com vocês sobre isso, ia ter aqui, por exemplo, ó, surgimento do fenótipo da IC, caquexia, perda de massa, tudo aquilo que a gente consegue entender. E a perda não é só de trofismo, é perda de função. Às vezes a célula está lá, só não funciona direito. E se eu for para a próxima, ela diz disfunção endotelial. O que eu sempre instigo as pessoas é assim, pensa, eu tenho disfunção endotelial, chega menos sangue. Eu tenho uma menor resposta vasodilatadora frente ao esforço. E se chega menos sangue, menos oxigênio, menos nutriente, menos remoção de metabólito. Então, quando eu começo a ver naquela questão translacional, então, aquele estudo melhorou o endotélio. Pô, melhorou a perfusão, melhorou a oxigenação, nutrição, remoção. Tem que saber extrapolar aquela frase da técnica para o nosso dia a dia. Então, quando eu treino, eu tenho isso. Quando eu estou grave, eu vou ter inibição da eritropoese. Ou seja, menos glóbulo vermelho. Na prática, mais frequência cardíaca para a mesma carga de trabalho, mais espineia para a mesma carga de trabalho, só porque ele tem um certo grau de anemia, que não tem indicação para considerar de hemácia, mas que, do ponto de vista de prescrição, muda a forma de prescrever. E se eu for adiante pensar alteração da permeabilidade intestinal e, consequentemente, desnutrição. Quem trabalha em hospital sabe o tanto que é difícil para o paciente absorver, o paciente com IC descompensada, cheio de edema em tudo quanto é canto, pensa que o enterócito também está. Então, aquilo que ele recebe na nutrição enteral, né, não vai entrar como a gente gostaria. Então, você vai aumentar a demanda metabólica de um paciente que pode eventualmente estar desnutrido. E a desnutrição é um fator muito comum no hospital, porque a absorção é difícil, a excreção é difícil, tudo é mais complicado. Você vai adiante, e aí você pensa em intestino ainda, perda de força. Para quem não lembra, os enterócitos são das células mais ricas em TNF-alfa. Então, quando você tem uma lesão no seu intestino, o TNF está circulando loucamente, comendo você vivo. Fator de necrose tumoral, imagina isso. Os enterócitos são uma das células que mais produzem isso. E numa lesão intestinal, que a gente pensa, o que isso tem a ver comigo? Né? Quando eu estou com os meus residentes, eu falo, olha, estudar sistema, fisiologia gastrointestinal, que a gente não é tão exposto nela na graduação, às vezes nem teve aula. Então, assim, diminuição, você vai lá, a redução das enzimas removadoras de radicais livres. Imagina, eu estou ficando cabelo branco, eu estou envelhecendo, minha pele não é igual à minha naquela foto, porque os radicais livres estão ganhando dos antioxidantes. E quanto mais doente eu estou, mais radical livre, menos antioxidante. E se eu uso oxigênio em excesso, eu encho o corpo de superóxido e como meu cara vivo. Então, nessa viagem, o balanço, o redox, faz toda a diferença. Né? E vai adiante. Então, diminuição do fluxo sanguíneo para a musculatura, esse é o final. Tudo isso vai acabar chegando menos sangue, menos combustível. Junta-se a isso, alteração funcional. Primeiro fica deprimido, está rateando o carro. Depois vem alteração estrutural. As lesões na fisiopatologia são assim. Primeiro começa a funcionar mal. Depois começa a perder trofismo, força, função. Alteração estrutural vem depois, até que você chega numa via final de hipotrofia severa por extrema proteólise. Então, a perda de força é inerente da doença mais grave e pela inflamação. Então, numa época pós-pandêmica, semipandêmica, metade de máscara, metade sem máscara, olha quanto que a inflamação comeu as pessoas vivas. E nessa discussão, quando a gente vai refletir em cima disso, escrever sobre isso, é natural pensar que quanto mais grave a doença, quanto maior a internação, quanto maior a pancada, maior a lesão. Acabou de sair um estudo agora com irmãos gêmeos, pessoal. Irmãos gêmeos, que sofreram um acidente e outro não. Acidente grave. A vida do cara que sofreu acidente saiu sem sequela. Naquele estudo observacional foi menor. Uma paulada forte mudou a epigenética do indivíduo e todo mundo morre antes. Irmãos gêmeos. Trabalho muito elegante, que saiu agora para pensar. Um trauma grave muda o desfecho para sempre. Está aí a síndrome pós-cuidado intensivo para não deixar ninguém mentir. 3 anos depois, todo mundo sequelado. Então, né, metade não volta a trabalhar nunca. E se a gente pensar numa internação, vai tudo embora. A doença crônica vai levando o músculo embora e quando ele passa por uma internação, desaparece. E a viagem é tobogã insano. Cai rápido. E quem não morre, porque tem um monte de trabalho que fala quanto maior a perda de força, maior a mortalidade. Quem não morre, você viu, a queda é insana e a recuperação. 3, 4, 6 vezes mais lenta. Então, para perder rapidinho, para recuperar, é vida, hein? Depois de uma catástrofe, eu sempre falo, se você pegar um cristal lindo, chinês, aquele vaso maravilhoso, cheio de detalhes, se deixar ele cair no chão e virar 1000 pedacinhos, você pode ter o maior tesão do mundo, ele pode até reconstruir o vaso, mas nunca mais vai ficar igual. Então, paulada grande deixa sequela pesada. E isso que a gente tem que tentar fazer na internação, eu sempre falo isso. Eu desconfio muito quando alguém tem plano terapêutico que visa ganhar. Eu sempre falo, às vezes, quando a paulada é grande, eu quero minimizar as perdas.
porque acaba perdendo. Então o cara fala, nesse estudo científico ganhou força, função, não sei o que. Eu falo, rapaz, vou fazer vocês pensarem nisso já já. E eu tenho escrito sobre isso, mecanismo de perda de força, e a viagem aqui tem estudos clássicos que falam assim, ó, às vezes o músculo nem tá tão ruim, mas a junção neuromuscular está complicada, a liberação de acetilcolina, exocitose, a mielina, a estrutura, o retículo, o cálcio, o sódio, o magnésio. Você vê na diretriz de ventilação mecânica de 2013, desmame difícil e prolongado, começa a se preocupar com os eletrólitos. Porque para despolarizar, para estimular o músculo a contrair, tem que ter tudo funcionando equilibrado. E a gente quer botar exercício e desconsidera esse tipo de coisa. Então, nos mínimos detalhes, a perda de força pode estar embutida. Sabe, a fibra tipo 1, a fibra tipo 2 estão lá, tem a mitocôndria, mas a mitocôndria não é bem ativada. Para você fazer beta-oxidação, gerar energia bacana, você não consegue. Você acaba gerando energia a partir de proteína. Entra numa deaminação proteica pesada. Às vezes eu vou botar trabalho em cima de um músculo que não está metabolicamente pronto para suportar aquele trabalho. É por isso que na internação a gente acaba tirando um pouco o pé. E eu nem acho tão errado. O estímulo neuromuscular para manter a ativação, manter a minimização, manter ou minimizar a perda de trofismo, de resistência, de força, eu acho que tem que ser uma meta terapêutica um pouco mais lógica. E quando eu venho jogar em cima disso, esse estudo mostra bem isso, que se eu botar lá em cima, eu tenho sepse, inflamação, imobilismo, hipóxia, dentre outros fatores, e aí a cascata é fácil. Você estimula violentamente uma via proteolítica. Não vou entrar no mérito do sistema ubiquitina proteasoma agora, mas você vai derrotar seu músculo. Quanto mais imóvel, séptico, inflamado, hipóxico, maior a destruição muscular. E o problema é que não é só marretando para destruir o que você tem. O problema é que você também tem uma inibição importante da síntese proteica. Então, de um lado, está destruindo o que você tem, do outro lado, a sua capacidade anabólica é extremamente deprimida. Justamente porque você não entra numa cascata de síntese proteica e proliferação celular. E quando eu olho para um gráfico, eu sempre estimulo quem está discutindo comigo, pensa nos detalhes. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um receptor de membrana, está chegando lá um fator de crescimento semelhante à insulina, que é um baita de um fator que ajuda você a entrar numa cascata anabólica. E o que acontece com o doente grave quando vai parar na UTI, pessoal? Ele fica hipo ou hiperglicêmico? Hiperglicêmico pra caramba. Tem controle, mantém a glicemia de 110, 180 no doente de UTI, né? Porque ele sobe no estresse, na inflamação. E a hiperglicemia no sangue significa o quê? Essa célula criou resistência à insulina, não está deixando a insulina encaixar nela, a glicose fica no sangue alta e na célula fica baixa. E se dentro da célula está baixa a glicose, você não ativa bem a gordura. E ainda juntando com a hipóxia, você entra numa cascata proteolítica violenta. Derrete o músculo. Então, o que eu sempre falo, não trouxe mais isso hoje, mas assim, a gente vai prescrever, ainda mais no INCOR, que vai ter 20% de pacientes diabéticos, e aqueles que nem eram diabéticos, mas internaram e agora estão hiperglicêmicos. Você quer fazer reabilitação síntese proteica, é muito mais difícil nesse paciente. Porque assim como a insulina não liga nesse receptor, o fator de crescimento semelhante à insulina também não liga. Você entendeu? Que esse GF1, que parece insulina, quando ele vai encaixar na célula para fazer síntese, ele tem que ligar num receptor insulínico. Coisa que ele também não consegue fazer. Então, quando você vai discutir com o time, o Heart Team, o time assistencial, vale a pena você pensar, olha, se você não me ajudar no controle dessa glicemia, eu não consigo minha resposta como eu gostaria. Esse controle tem que ser todo sinérgico. Então, tem muito detalhe. É claro que esse momento aqui é mais para problematizar do que para resolver. Mas mecanismos de perda de força são dezenas, né, pessoal? E quanto mais fraco, mais morre. Os trabalhos mais clássicos mostram a mesma coisa. Quanto menor a capacidade funcional, maior a mortalidade. Pensa fácil. Quadríceps está fraquinho, 60% mais mortalidade por todas as causas. Isso a gente consegue imaginar. Eu lembro, meu pai em 2020 foi daqui para o céu. Em janeiro morava sozinho. Em junho estava tomando banho sentado. Morreu em agosto. E quando o prejuízo é agudo, a morte está beirando. O paciente que operou e está disposto a estar bem, ele é muito menos morredor do que o cara que operou e está prostrado, está com despedido. Ninguém discute que vontade faz diferença. E se eu pensar em prescrição de exercício, quando eu me lanço para prescrever, a fisiologia é fundamental para tudo. Eu costumo falar isso. A única pós-graduação que eu fiz na vida, lato sensu, foi fisiologia. Fisiologia do exercício me deu margem para trabalhar em hospital, ventilação mecânica, enfermaria, ambulatório, consultório. E quando eu vou prescrever, para a gente ter uma adaptação adequada, para melhorar minha resistência aeróbia, para melhorar minha capacidade de correr pela rua, eu vou ter que trabalhar acima do primeiro limiar e abaixo do segundo.
Se eu botar muita intensidade, eu começo a beliscar uma carga anaeróbia mais importante, não deixando para trás o aeróbio, mas começa a estressar minhas fibras mais recrutadas aqui agora. Mas o nosso paciente internado, quando eu me lanço para fazer exercício, tem que lembrar o seguinte: quanto maior a doença, quanto mais descompensado, esses limiares vão estar todos deslocados para cá. O primeiro limiar, que deixa de ser fácil para ficar moderado, e o segundo limiar, que começa a ser difícil, acontecem precocemente. Então, no mínimo esforço, muita percepção. No mínimo exercício, um Borg alto, um ataque de espineia, uma taquicardia, eventualmente até uma hipotensão. Quando o músculo não está preparado, você vai botar trabalho, ele vai tentar dilatar para suprir aquele músculo. Aí você para de uma hora para outra, ele ainda está dilatado, quando vai ver, está o evento adverso. Ele parou de uma vez, diminui o retorno venoso, diminui pré-carga, diminui Frankenstein, pumba, caiu a pressão. Eu tenho que pensar que o evento é mais frequente em quem tolera menos exercício. Quanto mais trabalho, maior a demanda metabólica, eu tenho que ter condição de suportar isso. E quanto mais trabalho, mais fibra muscular eu recruto. Uma hora vai ser a demanda. A minha unidade motora vai ter que estar pronta para isso. Será que ela está? Naquela condição de internação prolongada, tem um trabalho do Vandenberg da New England em 2001, que mostra isso. Por exemplo, o paciente hiperglicêmico, só por isso, 52% de polineuropatia do doente crítico. Quem estava na mesma internação, mesma doença, controlou a glicemia, 20 e poucos %. Então, fatores que são além do nosso alcance, às vezes. Você vai fazer a mesma reabilitação, a mesma prescrição, um responde, o outro não. E se você não parar para analisar criticamente os porquês, vai ter situações nas quais não respondeu, você fez, enxugou gelo. Porque o que estava ao redor, eletrolítico, metabólico, bioquímico, não estava favorecendo. Então, se a gente não extrapolar o nosso raciocínio clínico, e a gente está falando aqui para um grupo de excelência, que tem total condição de entender isso, seja presencialmente, seja online, pode ser que a minha reabilitação não entregue o resultado. E no mundo comercial que a gente vive, em crise do sistema de saúde, que a gente está, eu começo a cada vez mais ter os planos querendo pagar pelo serviço que você entrega. Se você não entregar um serviço bom, a remuneração cai. Se você entregar um serviço excelente, você ganha mais. Pay for service. Isso é realidade. Eu trabalho com administração, sei. Se eu ficar fazendo um serviço meia boca, aumenta a internação, aumenta a custo, o cara fala, peraí, cirurgia cardíaca era para ficar 7 dias. No seu está ficando 15, eu vou te pagar a diária? Eu quero que você me entregue ele em 5, eu vou te pagar um bônus. Se você fizer direito, talvez seja possível. Então, a crise está rondando. E fazer prescrição demanda noção. E quando eu falo de noção, pessoal, se a gente for querer apresentar o problema, é aquilo que vocês estão agora enjoando de ver, que é a frequência adequada, a intensidade adequada, o tipo adequado, o tempo adequado, o volume adequado e a progressão que você tem que fazer. Então, quando eu falo em mente hospitalar, por exemplo, você tem que pensar o seguinte: os meus pacientes no pós e revasc ficam, em média, faz de conta, 10 dias no hospital. Você não pode ter o mesmo tipo de fisioterapia no primeiro dia e no 10º dia. Mas você também não pode fazer uma progressão aleatória. Então, cada vez mais, quando a gente pensa em programação, a gente tem que trazer os conceitos da fisiologia do exercício, da educação física, que desenvolveu isso muito bem, está aqui o professor Newton, que não deixa mentir, para falar para a gente trabalhar em ciclos. Então, se você tem um paciente internado, você vai ter um primeiro microciclo, um segundo, um terceiro. No primeiro microciclo, você vai trabalhar pensando em volume, frequência, intensidade, intensidades mais leves, talvez intervalos entre as séries. Eu vou pensar no volume de 10 minutos de ciclo ergômetro, por exemplo, ao invés de fazer os 10 de uma vez, talvez eu faça 3, recupera por 2, mais 3, recupera mais 2, mais 4. Vai dar o mesmo volume de 10, mas dando intervalo. E a cada, quando ele terminar os 10 minutos, eu vou perguntar, opa, como é que foi sua frequência? Subiu até 20 batimentos? Ok. Como é que está seu Borg? No escala Borg modificada, ele falou, tá 4, beleza. 10 minutos intervalado, Borg 4 no primeiro dia. No segundo dia, vou lá de novo, vamos manter o mesmo padrão. Foi lá, 3 minutos, 3, descansou no meio, 4. Como é que está o Borg? 3. Baita de um sinal que eu já posso pensar numa pequena progressão. Ele achou menos difícil fazer a mesma coisa, usando parâmetros subjetivos. Comportamento da frequência no primeiro dia, no segundo, comportamento da frequência ventilatória, percepção do esforço, que tem que ser muito valorizado. E aí, no segundo ciclo, na prescrição do ambiente hospitalar, dificilmente o que a literatura nos sugere é não bote tanta sobrecarga em termos de carga. Tenta aumentar tempo de exposição. Então, ao invés de fazer 10, vá para 11 minutos. Parece pouco, mas é 10% a mais. De 11, vá para 12. E no terceiro microciclo pré-alta, aí você começa a beliscar uma intensidade próxima do primeiro limiar ventilatório. Trazer um desafio maior para ele, fazer ele sentir o exercício. Por quê? Ele está na fase pré-alta.
E se você deixar só aqui na manha do gato, o que vai acontecer quando eu tiver alta, a família vai falar, fica quietinho, amor, eu te amo, mexendo no coração. Aí alguém vai dar a colherzinha na sopa, na boca, e ele fala, que delícia. Então, antes da alta, tem que mostrar, olha, tá vendo? Tá subindo a escada, irmão. Viu que você pode? Existia uma época que o cara fazia uma cirurgia torácica e não podia pegar um peso, já tem que começar a desmistificar isso. Concorda comigo? Então, a gente tem que pensar, quando eu vou prescrever, será que eu estou fazendo direitinho? Não precisa me extrapolar para os limiares ventilatórios, lá do -1, que é instinto isso aqui. Mas, pense, eu sempre falo isso quando eu estou dando uma aula em hospital. Meu irmão, a fase hospitalar, às vezes, não está fácil. Guerra, depois da pandemia aí, joga pedra na gente. Muita gente contratada, beleza. Acabou a pandemia, muita gente mandada embora também, concorda? Ficaram os melhores. Que nem a Geni e o Zeppelin. Quando precisou da Geni, quem conhece Chico Buarque, ele era ótima. Quando o comandante foi embora com o seu Zeppelin, tome a Geni levando pedra de novo. Muita gente, em qualquer profissão, passou pela mesma coisa aqui agora, depois da pandemia. Agora, o que eu estou falando é isso. Quando você pensa em prescrição, você está no hospital, mas o paciente vai continuar fazendo depois a reabilitação. Eu falo isso. Tem lugar mais mágico que a enfermaria? E se você for uma pessoa que faz exercício mágico na enfermaria, você vai ser diferente dos seus coleguinhas. A enfermaria, você vai lá, atende, avalia, reavalia, chega, volta lá e fala, como é que você está? Só voltei para te ver de novo. Pega o seu Excel, gera ontem você fez 10, cansou 4. Hoje você fez 20 para cansar 4. A família está melhorando. E quando for de alta, quem é o cara que eles vão chamar para atender em casa? É você. Seja diferente na enfermaria, nos pequenos detalhes. Agora tem cara que passa lá, vamos lá, seja ágil, entregue resultado e mostre performance, indicador. Eu, como gestor, preciso de indicador para valorizar meu time, não deixar trocar. Que vai chegar alguém, espírito de porco, vai falar, não, ele cobra quanto? 10, eu faço por 5. A mesma quantidade de fisioterapeuta, eu cobro metade. E o gestor fala, opa, se eu não souber mostrar que eu faço os parará diferente, não rola, tem que ter indicador. Eu sempre falo, quem sabe tabular um dado é útil para mim. Porque ele vai ter que me ajudar a mostrar que faz diferença. E cada paciente, cada enfermaria é um paciente potencial para você. Que vai ganhar X no hospital e vai ganhar talvez 2X atendendo direito, gerando indicador, gerando resultado. E quando eu penso em prescrição, volume, débito, tudo isso tem que saber. Quanto maior a intensidade, maior tem que ser a resposta cardiovascular, maior vai ser o volume minuto, vai aumentar o volume corrente, vai aumentar a frequência, tem que saber como se comporta, tem que entender que quanto maior a demanda que você dá para o paciente, mais sangue ele vai precisar na periferia. Esse sangue vai chegar por aumento de volume sistólico, por aumento de frequência cardíaca. Em 2019, eu me senti mal. Eu fui para um hospital que chama Johns Hopkins. Malandro, os caras iam botar os caras para andar, aumentava o débito da ECMO, assim, o cara andando de ECMO, assim, ó. E assim, aumentava o débito na época porque aumentava a demanda. FO2 100%, aumentava o volume corrente do ventilador, por quê? Fala, se ele vai fazer exercício, vai ter que ventilar mais. Se ele vai fazer exercício 5 minutos, FO2 alta, volume corrente alto, ele vai precisar. Depois a gente abaixa de novo. Aí eu fiquei mal, porque eu falei, não faço nada disso. Não faço nada disso. Então, tem que saber responder. O volume sistólico está deprimido, vai ser frequência, já está taquicárdico da base. Se estiver no basal taquicárdico, como é que ele vai aumentar o débito? O evento adverso é muito mais frequente. Então, e aqui outro dos eventos adversos de prescrição, esse é o pior, que a gente tem que enxergar. Quanto maior a intensidade do esforço, maior a vasodilatação periférica. E essa vasodilatação é danadinha. Todos os papers de evento adverso, hipotensão, por quê? Saiu, então eu estava lá sentado, sedestado, beira-leite. Vamos para a poltrona, foi. Fica em pé, beira-leite, ficou. Marcha estacionária, fez. Tá indo bem, vamos andar. O cara não tinha andado, mas se empolgou. Saiu do deitado, sentou, sedestou, ficou em pé, mais estacionário, tá bom, vamos andar na UTI. O músculo dele tá desacostumado. Baita dilatação. Na volta ele começa assim, tô meio tonto. E olha você correndo. E olha o seu chefe levando bronca. E como aconteceu comigo, andando com todo mundo na UTI. Nunca ninguém passou mal. O dia que um caiu, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Tinha certeza, você tá largando mão dos seus funcionários. Quando é você, tudo bem. Os meninos não estão olhando igual você. Eu falei, então sim. Mas olha, evento adverso, que pode comprometer o seu serviço. E nessa viagem, pessoal, se eu quero prescrever no consultório depois da alta, eu tenho que ter cada vez mais noção de prescrição. Tem que ter afinidade. Que nem você tem uma ficha na academia que é evoluída, que tem que mudar. Você tem que ter a capacidade de gerar essa ficha e fazer exercício. Então, você tem que conhecer parâmetros de prescrição de exercício mesmo, VO2, que tem a ver com mortalidade. Vocês sabem melhor que eu, tá na fila do transplante, VO2 baixo, mas não pode ser um conceito abstrato.
Quando eu penso em captação baixa de oxigênio, eu penso numa condição na qual esse músculo não dá para nada. Você não consegue ter VO2 para existir, para fazer o mínimo esforço que é escovar os dentes. Você vai tentar enfiar a reabilitação achando que você vai conseguir construir aquilo. Para crescer tem que ter oxigênio, tem que ter nutriente, pessoal. Se a perfusão estiver baixa, se a captação estiver ruim, não tem mágica. Mas é possível, se você botar uma intensidade e for tabulando aos poucos, chegar num ponto de evolução, né? Então, a perda de força nos fragiliza, limita. E cada vez mais a gente sabe que um ato cirúrgico é extremamente inflamatório. Então, recentemente, eu tive naquele congresso do ACVPR, e esse ano, abençoado, vai dar pai de novo. Nesse congresso da Associação Americana de Prevenção e Reabilitação, um dos conceitos que mais me chamou a atenção é o conceito de pré-habilitação cirúrgica. Isso no meu consultório tá bem. Eu peguei um cirurgião cardíaco bom, eu sou de Goiânia, par do mês, um cirurgião cardíaco bom, diferenciado, o cara vai operar e vai cobrar 100 mil a cirurgia. Já está incluído a minha parte. Porque ele vai oferecer a pré-habilitação. Pegar um coração machucado, que não pode ser estressado por qualquer um, fazer uma pressão para preparar. Que qual a ideia? A ideia é mágica. O paciente que faz pré-habilitação, pessoal, olha que viagem. Independente e dependente, uma linha no meio separando. Peguei o cara aqui no independente, mas ele fez a pré-habilitação cirúrgica. Saindo, separando uma coisa da outra, ele respondeu aqui. E quando ele fez a cirurgia, é um baita estímulo catabólico. Mas ele vai cair para cá. E no pós, ele vai ficar pouco tempo na zona dependente. Vai passar pouquíssimo tempo lá e vai se recuperar rápido. Agora, se o cara não faz uma boa pré-habilitação cirúrgica, prescrição, e eu tenho feito isso em 5 únicas sessões de exercício, e tem trabalhos que mostram que uma única sessão aguda já ajuda, quando eu tenho isso, eu vou passar esse tempo em dependência funcional. Agora, se o cara não faz, ele parte de outro lugar, olha o tempo que ele passa em dependência funcional. E quando ele vai de alta, olha a viagem. Às vezes ele nunca mais volta. Olha no B ali, ó. Ele nunca mais voltou depois da cirurgia. Então, se você apresenta isso para quem é do seu interesse, no meu caso, cirurgiões e hemodinamicistas, que vão implantar TAV, trick valve, vão mexer com mitraclip, vão mandar o paciente para mim antes e não vão deixar eu cobrar. A sacada para dar certo foi essa. A minha cirurgia é 70 mil. Dos 70, uma parte é para o nosso serviço. Já está incluído o paciente falar, o outro opera, ele dá pré, dá pós. E o paciente começou a fazer, você fala, agora é para academia, meu irmão. Não é ficar em lugar de doente, não é academia. Bora. Saber dar alta do jeito certo. Passa pela fisioterapia, mas devolve a vida para o cara. A fisioterapia tem que participar do pré, do pós, e a pré-habilitação é uma coisa que comercialmente dá certo, porque tem toda uma base fisiológica. Então, nessa viagem, outra coisa que a gente fez no hospital. No pós-operatório, antigamente era angústia, era estubar o paciente. Chegava a entubar na UTI, tem que estubar o tubo fast track e tirar o tubo rápido. Só que a gente tinha limite. Tirar o tubo até 6 horas, legal. Eu chamei os anestesistas e falei, negão, o que dá para fazer para mudar? Aí os caras, negão, tem hack, os caras do Canadá faz hack na cirurgia cardíaca. É mesmo, é? É mesmo, vamos tentar? Vamos tentar. Aí a gente descreveu a técnica lá no hospital, bota em hack, você vê aqui, fazendo a punção, o paciente em Nellenburg, a BUP vai cair na pesada, ela corre no saco dural, pega alto, o paciente está lá, sedado, sem sentir nada, né, anestesiado, aliás, sedaçãozinha mínima, monitorizada no bis, acaba a cirurgia, estubado na sala. Hoje, quando a gente fez a pesquisa, pulou a estubação para a sala de 7 para 64. Hoje, mais de 90% dos pacientes são estubados em sala. E quando você faz esse tipo de anestesia, a primeira fibra que volta a funcionar, qual é, pessoal? Fibra motora. Depois vem a fibra sensitiva, depois vem a fibra de dor, por questões de mielina, de trofismo. Então, esse paciente chega na UTI funcionando. É outra gaveta. Então, às vezes, é melhor do que qualquer tipo de intervenção que eu possa fazer de reabilitação se eu trouxer o time para a discussão. Mas eu confesso, é muito mais fácil fazer isso no meu hospital lá, que é um hospital de 40 e poucos leitos, que todo mundo se conversa o tempo todo. Que a anestesia, cirurgião, é você, é o intensivista, é o clínico que acompanha. Fala, vamos fazer? Bora fazer. E não é só fazer, é fazer, documentar os dados para poder divulgar o serviço. Estão entendendo a viagem qual é? Então, quando a gente incentiva ensino, pesquisa, eu trabalho só em serviço privado, pessoal. Eu trabalho no hospital público também trabalho com ensino e pesquisa lá. Mas a parada é, o consultório está rodando, os pacientes, a discussão de caso,
mas sempre gerando evidência. Ah, mas não está no New England. Meu irmão, não está porque é difícil pra caramba. Mas começa pé de baixo, começa tranquilo e vai devagarzinho. Vai pegando as manhas, como tudo na vida, a gente pega as manhas. Então, assim, vai fazendo melhorar o tempo de intubação. Quem chega na UTI intubado, que é a exceção, ficava em média 5 horas, agora está 1. Pô, já é legal. Eu estou entrando com função, porque o cara sedado intubado me atrapalha todo. E aí a perda de músculo é muito mais agressiva, então dá para mudar isso. Então você pega um paciente no pós, olha lá, dentro do hospital, fizeram um leito, quem trabalha no hospital sabe que é difícil, para fazer um espacinho para botar uma bike. Então o paciente não, bora na bike, é prescrição de exercício. Aí você pega aqui na legenda, ó, a dona X fazendo ergometria pela primeira vez, boa performance, veio aí de troca de válvula mitral, fechou a aurícula esquerda, cheia de cuspe, troca de válvula aórtica, 23º dia de internação, 16º PO, prescrição para ela é Super Borg 2, irmão. É para acostumar no ergômetro. Mas a vibe que passa é, tô fazendo. A família vê que tá melhorando, esse vídeo viraliza dentro do hospital. Claro que tem o complexo, vai botar no Instagram, mas, mano, viraliza no hospital. Segura a onda do Instagram. Né? Mas isso é bom, cria uma aura do bem. E o médico vê o outro cirurgião fazendo, rapaz, o dele tá fazendo, eu quero que o meu também faça. Você tá entendendo? Como é que é o esquema? Você quer fazer o seu também? Quer quanto que seu paciente faz? Quer quanto? Porque não cai do seu nome, minha filha bebe leite. Né? Então, assim, e por que tem que mexer no hospital? Saiu agora, em final de maio. Se você conseguir botar 4 minutos de exercício depois de uma grande cirurgia, olha, JAMA, mano, 25% menos complicação. 4 minutos por hora de exercício. Então não tem que ter um volume alto. Você vai, às vezes, fisioterapia não pode ficar com o paciente 1 hora. Às vezes é efetivo, gente. Você não fica 1 hora na academia, às vezes. Então, seja focado. Pense o que você vai fazer, discute. Olha, que nem você fez peito, ombro e tríceps. No outro dia você vai fazer outra parada, irmão. De cara de manhã trabalhou um grupo, de manhã à tarde você trabalha outro. Eu fico doido quando eu vejo passagem de plantão. Ah, aumentou a nora. Mano, isso eu vejo no prontuário. Eu quero saber o que você fez de fisioterapia. Que tipo de grupamento, que volume, que frequência, que intensidade. Eu não quero que você me mostre a nora piorou. Isso eu vou ver no prontuário, meu brother. Tava lá, a dose aumentou, o balanço. Isso eu vou ver na papeleta. Me mostre o que você fez de fisioterapia. Né? Então, isso faz diferença. Então, quando eu começo a pensar, todo mundo já viu, não tem aula que não apareça aqui. Concorda? Mano, não aguento mais. Por que você colocou? Porque é assim, né? Para fazer parte. Mas a viagem, quando você tem um negócio que fala é verde e amarelo, é só para você pensar. E eu quero chamar a atenção desse nome aqui. Se você nunca viu esse cara, meu irmão, leia esse cara. Bote no PubMed Dale Needham. Você vai se sentir mal. Vai ver que nós somos todos assim. O cara é inteligente, o cara é diferente. Vai atrás desse nome. Tudo é verde e amarelo. Quer dizer, o benefício é melhor que o risco, desde que a equipe seja treinada. É tudo muito bom, mas tem que saber fazer a parada. Tem que saber fazer. E saber fazer tem que ter educação continuada, tem que ter treino, tem que estar lá, tem que ir atrás, está aqui na aula, está online, está não sei aonde. Não pode ser, o mundo é difícil, hoje eu não vou. E aí maratona no Netflix. Mano. Maratona no Netflix quando tiver tudo encaixado na vida, irmão. Tem a fase da guerra, né? Então, assim, você bota coisa, vamos deambular precoce no hospital. Deambular precoce na UTI. Trabalho simples, quem andava na UTI pelo menos 15 metros, quem não andava, andar, bobeirinha. 15 metros. Media pela MIF. Media pela MIF. E quando vai ver a MIF, que é uma escala simples de usar, MIFzinha 126 tá bom, baixinho tá ruim. MIFzinha dos caras que andava era muito melhor do que a MIF dos caras que não andava. Basicamente, faz bem, desde andar do primeiro dia. Mas se você andou, eu sempre falo isso, não é só andar, meu irmão. Se fosse 15 metros, vê como é que o cara terminou os 15 metros, vê qual a frequência. Terminou com 82 batimentos, legal. Amanhã ele andou os mesmos 15 metros, terminou com 78. Beleza, sentiu menos. Como é que tá o Borg? Andou com você, fala entrecortado. No segundo dia, falou normal. Agora vai, progressão. Mas baseia sua progressão em alguma resposta fisiológica. Nem que seja percepção. E lembra que quando você vai fazer uma coisa, eventos adversos acontecem. Ah lá, vem dor, vem palpitação, vem dispneia, vem tontura. Documenta também, porque isso também vai no paper. Para mostrar que ele não é mágico. Isso aqui, pessoal, sabe qual que é a parada? Quando você faz a publicação depois, dá trabalho para fazer, tem que sentar lá, construindo, mas quando você faz,
Os caras que trabalham com você, que não fariam se você não fizesse, o nome deles também tá. Isso ajuda você a se perpetuar na espécie. Você faz uma coletividade. E a ciência trabalha numa ciranda muito grande de vaidades. Quando, por exemplo, eu que sou de Goiânia, trabalho num grupo que publica, os outros grupos não publicam, numa cidade que tem 2 ou 3 grandes cirurgiões, os detalhes fazem total diferença para ter mais encaminhamento. E o hospital, todo mundo fica feliz, porque opera mais, cirurgia dá dinheiro. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, se botar para treinar até os mais frágeis, mais caquéticos, com a prescrição adequada, dá. E às vezes é sem carga, e é sofrer. Olha o idiota botando a carinha, você vê que funcionou bem o vídeo. Né? Ainda bem que ela deu autorização, você vê. Bem, como é que o cara desse pode dar palestra? Né? Olha que ridículo. Momento jumento, né? Beleza. Dá para falar de segurança? Eu vi a parada que é legal, eu quero falar sobre isso. O que eu quero trazer vocês pensarem é assim, existe hoje um capítulo na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, que era só de atleta antes, agora para falar de doente grave. Então, uma revista que antigamente só publicava paper de treinamento, agora tem uma seção que fala de doente grave. Fala de quando pode fazer, e veja que viagem, tem livro, tem não sei o quê, mesma parada, tipo, copiei mesmo, adaptei para minha impressão. Porque se é uma verdade que vai lá para fora, quando você fala, estou tentando mostrar essa verdade aqui também. Isso é legal. Ver o que é bom e colocar no seu é super legal. E levar seu time para falar, segue os mesmos critérios, irmão. Se alguém falar, não me chama, vamos conversar. Você tem que ter voz para argumentar. Não pode porque eu não deixo. Contraindicação médica absoluta. Você tem que ter voz para argumentar. Entender os porquês. Às vezes não pode mesmo, mas na maior parte das vezes pode. Né? Então, na maior parte das vezes pode. Droga vasoativa. Você vai para 2012, ninguém prescrevia com paciente com droga. Agora tem uma penca de trabalho que mostra que pode, de acordo com a dose, não sei o quê, já tem um monte de tabela, um monte de coisa. Não pode deixar o mal vencer. E o mal é imobilismo, né? O imobilismo é mal, come você vivo. Então tem como fazer, tem protocolo. Você pega esse PADS aqui de 2018. Meu irmão, tem um capítulo claro aqui, imobilismo, reabilitação, lesão é raro, ventilação mecânica, vasopressor não é barreira, se você souber fazer. Agora você pergunta, Juliano, você chegar e sair andando com os pacientes entubados e fala, mano, bem mais ou menos, dá um trabalho e às vezes o benefício não compensa o estresse. É bom para fazer vídeo. Né? Mas tem que pensar, será que ele precisava estar entubado? Será que eu estou ajustando a sensibilidade adequadamente? Será que eu estou deixando o paciente que ficou lá perdendo músculo, o sensibilidade -2, né? Como é que ele vai entrar no ventilador? Não vai entrar nunca. Ele vai ser sempre negativo. Tem que saber ajustar os parangolés. Se ele perdeu força, função, deixa o ventilador mais sensível para ler os pequenos esforços e ciclar na hora certa, senão você bota em pressão suporte da apneia, concorda? É chato se você não ajustar. Tem que pensar na perda e ajustando, né? E você vai pensar isso aqui, ó. Tá andando, que legal, entubado. Vou falar para isso aí na minha UTI. A hora que acabou, eu chamei, eu tava junto, tava fazendo o vídeo. Falei, tá errado, irmão. Totalmente errado. É bonito. Do ponto de vista de quem vê não tá ligado, parece legal. Mas se esse paciente desequilibrar aí, meu irmão, você acha que ela na frente consegue segurar ele? Você acha que a outra que tá atrás do ventilador vai ter tempo de parar? Só tá errado. É bonitão para quem não manja do negócio. Mas tem que treinar. Isso aqui é legal, todo mundo bonito. Se eu falar, esse paciente morreu 3 dias depois. Não de queda. Mas assim, você entendeu que assim, parece legal, os caras às vezes ficam doidos, mas se esse paciente trupicar aí, meu irmão, quem tá na frente ampara ele, não tem jeito. Quem tá atrás do ventilador também não pega, tá errado. Tem que ter protocolo, e protocolo tem que ser treinado e retreinado, que só fazer uma educação funcional não pega não, viu? Tem que cobrar. Então não é tão bom assim. Você pega na hemodinâmica, chega ao hospital que não deixava o paciente ser mobilizado, isso me comia a alma. Por causa de acesso femoral. Então, você vai pensar nisso? Vai. Segue o baile. Eu só quero saber quanto tempo a gente tem, mano. Que horas que acaba? A sala tem até as 14, a gente tem um... Não, pelo amor de Deus, 14 não. Se for 14, tá doido. A gente tem mais uma atividade. Mas aí se for para ficar... Não, é lógico, eu vou agilizar. Então, eu falei, eu quero mostrar que pode. Como é que eu mostro para os caras da hemodinâmica que pode? Vamos começar a pensar. Então, por exemplo, aqui, ó, série de 2 casinhos. Mas, ó, acesso femoral, hemodinâmica, punção, não sei o quê. Eu quero andar com o seu paciente. Andar, meu irmão. Não tem muita prescrição louca, não. A punção radial, então, meu irmão, só não pode jogar peteca, mas o resto pode. Agora, na punção femoral, você vai pensar num procedimento eletivo. Coronária direita aí, para e pós. Tem um monte de angioplastia ambulatorial. Interna e sai no mesmo dia. No mundo inteiro. Aqui também. Mas nessa viagem...
Você vai pensar, tem que saber o que tem no negócio. Então, usou um oclusor arterial, usou um angiocil, um Proglide, acabou o seu problema. Vocês estão vendo aqui o angiocil, coloquei, pá, pode mexer, se chutar a bola, não sangra. Não usou um oclusor arterial, porque o governo não cobre. O cara vai dar 2 mil a mais, você fala, meu irmão, vai botar aqui, mas você vai sair andando, rapidão. Pode botar, 2 pau para poder andar, você vai ficar 6 horas no leito. Pode botar, 2 contos seguro. Mas a viagem é, não usou. Se não usou, tem um monte de meta-análise, não é só estudo de caso, não, meta-análise que fala, botando os caras para andar 6 horas depois, botando os caras para andar 1h30 depois, com quem não andava. E sabe o que eles mostram? Não aumentou a incidência de nada ruim, andar ou não andar. Porque de hematoma, de qualquer coisa, já veio da cirurgia, não foi você que fez. Então é seguro. E eu tô vendo as expressões, as sobrancelhas, as paradas, parece que em algum momento você deve sofrer alguma resistência. Você tá entendendo? E essa viagem você fala assim, aí você pode chegar assim, ó, porque é duro isso, né? Porque eu trabalho, o meu hospital de Goiânia chama Encore. Então é tipo um cover. Entendeu? Aí você fala assim, ó, o meu hospital tem 44 leitos. Eu falo, ó, eu trabalho lá em Goiânia, tem um hospital, o Encore, o cara, quem? Aí você fala, que é 44 leitos, todo mundo anda. Todo mundo anda. E faz exercício, e não acontece nada. E por quê? Porque a hora que tem uma revisão sistemática com meta-análise que mostra, ó, pode, irmão. Compressão ali rapidinho, 1h30, bora. Isso é atividade, né? Desmistifica o negócio. E o evento adverso? Acontece, o que acontece? Ó, a pressão cai, gente. Basicamente é isso. Pressão cai. E cai por quê? Porque você botou volume alto demais naquele dia. Que nem a sua cai. Mete um dia Graciane Barbosa, bota um pesão e faz um leg press, levanta rápido. Você vai ver se não vai ter tontura. Quem riu da Graciane Barbosa me preocupa. Tá ouvindo muito belo. Eu me lembro da época do Soweto. Posso até? Não, hoje não é dia. Seja como for, pode acontecer. Paciente, olha aqui, ó. Aconteceu comigo. Paciente aí, Marcão, funcionário bom, gente boa, botou em pé, marcha. Boa, seu João, bora. Tá bem? Tô bem. Bora andar. Bora andar. O paciente tem ela. Mas tudo bem, tá internado, tem ela. Pode fazer, tá fazendo, beleza. Mas empolga, porque o paciente tá gostando. Aí, na hora que empolgou, próxima parada. Professor, paciente com ela, hipotensão postural após deambulação, poltrona PM em 47. Tá fazendo ringue, já subiu 20, tá na poltrona deitado. A senhora considera voltar ao leito? Sem sinal de sintoma. Eu falei, jamais, irmão. Explica para ele que isso aí pode acontecer. Se volta para a cama e faz um drama, nunca mais ele anda. Aí você veja aqui, ó. Ó a cara dele, ó. Passei ruim. Não gostei. Mas a pressãozinha tá menor de 90, a média meia bomba, não tá mais taquicárdio, o ringer tá correndo ali. E beleza! Beleza, melhorou? Bora de novo. Não pode criar aquela hora fisioterapia mata. Porque a hipotensão é ruim, você tá entendendo? Mas você não pode pensar, volta para a cama. Não, fala para ele, acontece mesmo, desmistifica o negócio. Agora, por quê? Porque empolgou, foi andar demais, parasse ali, chegou na marcha, brother, tá bom, hoje à tarde vai tentar dar uma deambuladinha, fraciona, não empolga demais, que aí que dá o problema, Aí voltou ao normal, vida que segue aí. Sem voltar para a maca, sentou, falou, já passou, né? Qualquer pré-síncope é assim. Quem fica deitado passa mal? Ou se passa, sempre passa, não tem jeito, o barorreceptor vai embora. Quanto mais tempo deitado, mais passa mal. Passa mal porque perde tudo isso. Está descrito. Né? Então, assim, tem que saber explicar os negócios. Tem que entender como é que faz para mudar. Pega esse exemplo aqui. Chris Burton, Gosling, já ouviram esse nome? Só bala. Respeito. Vamos ver isso aqui, ó. Pegaram o paciente grave, botaram para fazer cicloergômetro, paciente com cirurgia cardíaca, infecção respiratória, cirúrgico, 10 dias de UTI, 14 dias de UTI, botaram para fazer passivo, 20 minutos, alguns ativos leve, né? Paciente sedado fazia passivo. Paciente que estava com droga vasoativa, 20 minutos por sessão, paciente sedado pra caramba, fazia séries de no máximo 20 minutos, em séries de 4 de 5, 2 de 2, para dar 20. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é assim, ó, sedado por 8 dias, por 11 dias, com droga vasoativa que come músculo 92%, 77%. A gente sabe que a nora, por exemplo, é extremamente proteolítica. Aí esse paciente chega lá e quando fez o cicloergômetro, fez 7 sessões em média de exercício passivo. Quando você vai lá e vai dosar, caneta 6 minutos, qualidade de vida, 7 sessões de exercício, melhorar tanto assim, cadê a fisiologia do exercício? Se for assim, bota alguém mexendo na minha perna passiva, que eu vou melhorar a qualidade de vida. Quando você vê uma melhora muito grande com volume de treino muito baixo, tem que se fazer pensar. Mesma coisa aqui, ó.
Força de quadríceps, irmão. Você vai falar que você fazendo 7 sessões de exercício, muito sedados e passivo, vai induzir essa adaptação neuromuscular? Difícil, né? Então, às vezes, tá lá, não estou discutindo que a coleta foi lá, tá beleza, mas às vezes, se você está avaliando e só confia por confiar, sem fazer uma leitura crítica, sem pensar na fisiologia, talvez passe batido alguma coisa e fale, isso aí é difícil de acontecer nos meus, hein? Quando você vai pensar em intervenção, pessoal, reflita se faz sentido. Não confie cegamente na evidência, pensa nela criticamente, né? Então, nessa viagem, tem protocolo de como mobilizar, sai da cama, tem que andar 100 metros, 5 minutos, 10 minutos de bike de manhã e de tarde. Pensa assim, ó, às vezes você não consegue. 25% dos pacientes não dão conta de fazer. Pensa também o seguinte, tá andando, com o passar dos dias, 81% andava, depois, bicicleta, com o tempo abaixa, o cara não aguenta mais, tá com vontade de ir embora. De 81% de aderência, está em 64%. Já a caminhada, que tem mais a ver com a alta, de 70 e pouco, foi para 88, 90. Vai mudando a intervenção. Dá estímulo diferente. Esses caras falavam assim, ó, vai perder. Caminhada, força, vai perder. Mas o que você quer fazer é minimizar a perda. Quem tinha droga vasoativa não podia fazer em 2012, um protocolo super legal. Hoje pode, hoje pode. E se o cara vai fazer caminhada pai de ato, que é do nosso grupo lá, ó, sai fazendo pouco, sai fazendo muito pouco do predito. A perda é indiscutível. O que você quer fazer é minimizar a perda. E usar os preditos, cuidado com esses preditos. É difícil, é muito. Essas equações são danadinhas. Fica tudo abaixo. E nessa viagem, deu 280 metros, por exemplo, para um paciente. O que você faz para prescrever exercício? TC6, deu 280 metros. O que você faz para prescrever exercício? Sabe o que você faz, mano? Faz isso aqui, ó, velocidade crítica. 280, divide por 100, 2,8 km por hora. 10% abaixo disso, ele vai fazer a 2,5. Vai estar mais ou menos no primeiro limiar ventilatório. Só pegar o valor do teste e dividir por 100. Velocidade crítica, validado, primeiro limiar, fala discretamente entrecortada e está fazendo sua prescrição. Então começa a pensar que é mais fácil do que você poderia pensar. Avalia no pré, olha aqui, ó, pressão palmar, 120. Olha no pós. 25% a menos em 24 horas. A perda de força está lá. Bota o treino neuromuscular, tem que ter. Manter a unidade motor em idosa octogenária. Quem não fez treinamento resistido, perdeu. Quem fez, não acho que ficou mais forte, mas é o aprendizado motor, o estímulo neuromuscular. Eu não gosto de falar de treino resistido, eu gosto de falar estímulo neuromuscular. Aprendizado motor. E nessa viagem, pessoal, dá para dar na cirurgia cardíaca. A revista do Derek aí, ó. Até com RM, hoje eu não uso mais, hoje eu uso a Omni-Res. Percepção do paciente. E nessa viagem, pessoal, quadríceps posterior de coxa, os caras saem no mais fortes que eles entraram. Porque confia e sai do hospital com uma vibe e vou fazer exercício. Não sai da vibe, estou operado, não posso fazer nada. A família entende. E nessa viagem, pessoal, você chega lá, então dá para botar intervenção desde o primeiro dia de pós-operatório, até mesmo elevando o membro superior acima dos ombros. Fui para os Estados Unidos, os caras assim, você faz isso lá, aqui a gente não pode. Lá é moving the tube. Só pode assim, ó, por causa do estresse dos fios de aço. Mano, é fio de aço, velho. É aço, brother. Os caras, não, lá nos Estados Unidos, no geral, Nova York, só pode moving the tube. Só assim. Não deixa fazer abdução, não deixa levantar acima do ombro. É um absurdo. Poxa, e não acontece nada. Não acontece nada. Dá para trabalhar, vai ensinando a fazer, vai fazendo ficar legal, dá para fazer. E quando você faz periodizado, bem feitinho, paciente por paciente, ajusta o treino. O que acontece? Vai perder, mas a perda é menor. Você periodiza e prescreve personalizado, a perda é menor. Então, avalia seu paciente. Avalia e reavalia para poder progredir. VNI como adjuvante. Teoricamente é legal. Coloca na sua cara. Metade gosta, metade odeia. Na ciência é legal. Melhora o metaborreflexo, alivia, ventila, aumenta o tempo de tolerância. É verdade. Mas não aumenta tanto. E os pacientes falam o quê para a gente quando eu quero adaptar uma VNI para ajudar a ventilar? Alguns falam, vai matar afogado. Outro fala, adorei. Então, tudo não é para todo mundo. Tem que saber prescrever, ajustar e avaliar. Não é qualquer pressão, não é qualquer coisa. Quero prescrever 5 ergômetro, está acabando. Quero prescrever 5 ergômetro. Meu irmão, até quem está com droga, não sei o quê, valida. Está com droga, 5 ergometria, beleza lá, 56 adaptações, tem o FIT, intensidade, 4,5, para publicação, não sei o quê. Quando eu vou prescrever, está com dobuta, está com acesso intraarterial, antigamente seria proscrito. Vai fazer flex extensão de membro superior.
A resposta cardiovascular em droga, sem droga, adequada, 5, 6 batimentos para mais, esperado no aumento hospitalar. Se o cara tá... Eu não aumentei a dobuta. O coração subiu sozinho. Quer dizer, o sistema nervoso está funcionando. Está acordado, né? A unidade motora do músculo cardíaco está funcionando. Está com acesso arterial, ninguém perdeu. Tem fio de aço, ninguém rompeu. É seguro, mais que isso. Está com a dobuta 8. Botou para ciclar. Olha lá. Enxertozinho radial, belezinha, que dura mais. Tá pedalando. Deixa eu virar antes que apareça a cara dele, do dia que eu fiz esse filme. Frequência 115, pressão 101 antes de começar. Tá treinando. 119, 110. Resposta hemodinâmica adequada. A diastólica acomodou, tá chegando mais sangue no músculo. Ô, doutor X, na moral, hein? Vamos baixar essa dobuta. Não precisa, o corpo dele já tá acordando sozinho. Para que o cara responde com a fisiologia. Subiu frequência, subiu pressão, a dobuta aqui só na velocidade 8 baixou para 3. E o que aconteceu? O que a gente discute na discussão? Não era o objetivo do estudo. Mas o que a gente está vendo? Quando tem a resposta fisiológica adequada, diminui a droga. Se droga come músculo, vamos ajudar no desmame da droga vasoativa. Não é maluco? Dá para fazer, só tem que pensar na fisiologia. Prescrever na enfermaria, intensidade, mas é o básico que entrega resultado, pessoal. Respeita o paciente. O paciente não é para fazer 7, 8, 9, não. É traumático até para você. Mas vai desafiando. De 3 em 3 dias, vai avaliando. Quer meter um TAV? Lá em Goiânia tinha 2 lugares que fazia TAV. Um ficava 7 dias na UTI. No nosso, fazia e no outro dia já estava na bike. Era aquela viagem. Pô, aqui é mais legal, né? É legal. Fez a pré-habilitação, fez o pós. Aí falei que você ia acordar e ia estar do seu lado. Bora. Né? E aí o cara tá fazendo. Isso cria uma aura do bem, gente. Aí você vê se você tá preocupado com a cirurgia de vascularização dele. Tá tirando é onda. E a família fala, isso aí tá doente, doutor? Bora pra cá, carregar pedra, meu irmão. O negócio de ficar doente é esse? Então começa a pensar nisso, galera. Para você poder ter critério, para fazer, tem que ter segurança, tem que ter protocolo, não pode ter bagunçado. Alguém tem que fazer isso, tabular o dado. Para você viajar e falar assim, porra, vamos mostrar essa parada. E quando eu fui lá falar nessa parada aqui, por exemplo, Everybody Moves, eu falei, olha que da hora, mano. Tipo o sonho. É aquela parada que vocês viram aqui em 2006, o mundo ainda era guerra. Mas assim, devagarzinho vai encaixando. Daí você tem a chama da parada. Então não é no primeiro dia. Às vezes você pega o cara mais sensacional, ele quer tudo em um ano. Fala, não, demora pra caramba. Vão fazer 27 anos agora que eu tô trabalhando. Né? 26 para 27, então você fala assim, caraca, demora para encaixar. Então calma com a ansiedade das coisas, mas vai construindo, né? Vai construindo que a coisa dá certo. Então olha lá no hospital, trouxe de lá, tem que progredir. Lá no meu hospital, assim, se andar para trás, tem que explicar por quê. Todo leito é um desses. Se você pegou 4, no final do dia tem que estar 5. Se não foi, por quê? Se voltar, tem que justificar. Aí não tem jeito, que aí começa a emplacar, galera. E quando você vai lá atrás, igual o DNA aqui, ó. Eu quero ver o cara, meu brother. Onde é que é bom? Bom é estar no INCOR. Eu estou no INCOR, galera. Você entendeu? Tá aqui hoje é um baita simbolismo. Porque eu aprendi meu doutorado aqui, fui para a guerra do mundo. E o tempo girou, né? Eu tô aqui de volta. Eu fiquei andando aqui, vocês não pegaram eu andando. Os caras de segurança falaram, esse cara vai roubar alguém. Eu andando nas paredes, seguindo as faixinhas no chão, desci na minha antiga unidade, olhei, as pessoas nem sabiam nada de mim, só a Cris que me reconheceu. Aí tem o consultório. Mesma coisa, ó. O consultório agora é bonitão, pedra vermelha, pedra verde, ó, chicão, não sei o quê. Mas agora, meu brother, calma com as coisas. É aqui que eu faço a pré. Não precisa de você ver que equipamento mesmo não é tanto. O cara quer o glamour, Agora dá para fazer uma coisa glamurosa. Agora dá. Mas tem que ter desfibrilador, tem que ter. Você paga 700 pau só para ter uma ambulância, meu irmão. Para ir buscar o paciente se ele passar mal para levar para o hospital. 700 reais do seu lucro é para pagar uma ambulância. Que você nunca usou, graças a Deus. Mas se precisar, tá lá, está coberto. Para ter um negócio desse. Então tem que pensar em evolução mesmo, galera. Porque quando a gente evolui. Fácil, pensa básico lá, o mini rest com treinamento assistido, cronômetro, o paciente mais velho gosta de um cronômetro, entende o cronômetro, você no celular ele tem antipatia usando o cronômetro celular, ele quer você dando atenção para ele, vamos lá, prescrição simples. E aí o que acontece? Faz teste, vê funcionalidade, você tem critério de segurança, não é dia de ensinar isso hoje, mas tem que manjar dos parangolé para prescrever. Tem que ver o esforço, saber prescrever, bonitinho, fazer o ajuste adequado de carga, progredir, mesma parada, do jeito certo. Saber que o paciente mais sintomático é o mais perigoso. Tem que estar mais perto de você.
Se o cara tá bem, a distância, e tudo bem, né? Tem que saber ver que o exercício protege quando você faz exercício, neovasculariza sem angioplastia. Isso aqui é do paper. E quando você faz igual no seu consultório? 6 meses depois, olha, a área roxa é ruim. A cor volta. Isso é vida, é prescrição que responde com coisas fáceis. Então, pessoal, acabou. Mas antes de acabar, convidar vocês para conhecer a central.